Todos os anos, o Anuário do Ceará traz um capítulo especial com um tema não perecível. É sempre um conteúdo mais alentado, mais adensado e que sugere reflexões. E a reflexão desse ano são os 300 anos de Fortaleza, a quarta capital do país, gigante que é, com contradições, com dores, também com delícias. E para discutir essa cidade, falar do ponto de vista arquitetônico, da história também, a gente convidou o professor titular da UFC, do curso de Arquitetura e Urbanismo, Romeu Duarte. O programa do Anuário já está no ar. Os 300 anos de Fortaleza vão além das festas. Sugere que a gente reflita, que a gente olhe para a praia, que a gente olhe para a periferia, que a gente veja que cidade é essa que a gente se tornou. E para fazer reflexão, nada melhor do que um homem da academia e também do mercado. Estou falando de Romeu Duarte, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC. Romeu, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Romeu, primeira pergunta, meu caro. Você está no capítulo, você é uma fonte da Sara Oliveira, nossa querida editora, que foi repórter nessa publicação. Pergunta a você, Romeu, o que a gente, como cidade gigante que é, hipertrofiada na economia, pode fazer para crescer com alguma lógica, com algum sentido de planejamento, visto que a hipertrofia, ela atropela? Eu acredito que, mesmo nós tendo uma escola pioneira, né, que é a minha, que começou a funcionar em 1965, né, a partir dos esforços de 4 arquitetos, né, alguns deles formados no Rio de Janeiro, como Liberal de Castro e Neudson Braga, e os outros 2, Ivan Britos e Armando Farias, na Faculdade de Arquitetura do Recife. Mas mesmo nós tendo 61 anos de funcionamento, nós ainda não conseguimos criar, vamos dizer assim, um comportamento ou uma cultura do planejamento arquitetônico e urbanístico aqui na nossa cidade, né? Nós, efetivamente, só temos a visão de um planejamento, vamos dizer assim, visível, né, eficaz, exatamente naquelas áreas da cidade onde você tem um valor imobiliário mais alto, né, que é o caso da Aldeota, Dionísio Torres, Meireles, né, um pouco ali do bairro de Fátima. Quando você escapa vamos dizer assim, desses setores, a informalidade toma conta, né? É a calçada cheia de tijolo, de brita, de areia, os edifícios levantados sem projeto, sem placa de identificação, sem responsável técnico. Então, essa é uma situação que eu considero assim, difícil de ser vencida, né? Porque o cearense, ele talvez não goste tanto de planejar, ele gosta mais do objeto pronto, né? E como, de certa forma, ele não deixa de ser um tudólogo, né? Ele sabe de tudo, então ele começa a fazer as coisas do jeito dele. Com a internet ele ficou muito mais especializado. Pois é, e com a inteligência artificial agora vai ser o céu ao limite, né? Mas é uma questão da cultura, né? Talvez uma questão antropológica aqui do nosso povo, né? Dessa cultura do planejamento, seja ele na arquitetura e no urbanismo, não ter assim pegado ou ter vingado de uma forma mais intensa. Existe alguma referência no Brasil que você apontaria como um benchmarking, como referência para a gente olhar? Olha, fizeram bem lá por lá. Olha, a gente tem algumas referências brasileiras, né? Como é o caso de Curitiba, né? Curitiba há muitos e muitos anos, né? 60 anos, né? Criou um instituto de planejamento urbano lá para Curitiba, né? Com como é que é o nome dele, rapaz? Lerner? É o Jaime Lerner, né? Que foi prefeito, governador, quantas vezes arquiteto, lá, né? Arquiteto, né? Falecido recentemente. E foi uma cidade que passou a crescer em cima de planos, né? De projetos estruturantes que eram pensados dentro desse instituto, né? O Jaime também, quando foi para o Rio de Janeiro, né? Ele levou essa sistemática de planejamento lá para a capital carioca, né? E criou, juntamente com o Instituto de Arquitetos do Brasil, né, uma série de concursos de projetos estruturantes, né, para a cidade, que foi um momento muito positivo na arquitetura e no urbanismo do Rio de Janeiro, né? Em São Paulo, né, nós temos também experiências recentes no que diz respeito à habitação, né?
E é uma cidade que tem uma cultura arquitetônica, vou dizer, sólida, né? Os arquitetos são procurados, né? Não só, vamos dizer assim, por uma elite financeira ou econômica interessada em ter uma casa projetada por um arquiteto, mas interessada em ter, né, uma obra feita por aquele arquiteto. Tá. Né? Porque eles veem a arquitetura não só como um objeto de uso, né, mas também como uma obra de arte. Tá. Né? Então tem muito esse tipo de coisa. A assinatura, né? A assinatura, a chamada grife. A grife. Romeu, sobre o que você está falando, né? A gente está falando de uma cidade gigante, de 2,5 milhões de habitantes, cerca disso. Estamos falando aí de uma economia, porém, muito concentrada. É muito comum dizer, todo mundo se conhece em Fortaleza. Todo mundo quem? Aldeota, Meireles ali se conhece porque a renda é concentrada e os laços vão se formando. Se a gente olhasse para a cidade como um todo, não faltaria mercado para arquiteto, você concorda, né? Com certeza. Esse é o ponto. Esse é um ponto, com certeza. Se a gente tivesse, vamos dizer assim, um programa de maior divulgação do que a gente pode fazer, né, e isso poderia ser um trabalho, né, feito por duas instituições de arquitetos, no caso, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL. Né, o CAL, né, que opera no exercício da profissão, e o Instituto de Arquitetos do Brasil do Departamento do Ceará, que é uma entidade cultural. Se essas duas instituições se dessem as mãos para fazer esse trabalho, eu acho que não só ganharíamos nós, porque teríamos mais trabalho, mais serviço, mas a cidade ela ganharia também. Né? Então, é uma cidade, né, que tem essas características, né, e principalmente da questão que eu diria também da improvisação, né, da invenção, vamos dizer assim. Eu estava vendo hoje uma filmagem que foi feita de uma escadaria ali no Morro de Santa Terezinha, que é um negócio assim simplesmente fantástico, né, da criatividade popular, de você vencer, né, um aclive tremendo, né, e pensando nos acessos para as casas e ao mesmo tempo chegando no mirante para você ter uma visão da praia, né, do mar, daquele ponto ali mais alto. Realmente é uma situação insólita. Se a pessoa pode fazer uma coisa dessa, né, você imagina se ela trabalhasse sendo apoiada também por arquitetos e urbanistas. Né? As pessoas ainda olham para a arquitetura como alguma coisa não determinante para uma obra, como se fosse, não vou dizer frívolo, mas como algo dispensável, ou como se o trabalho do arquiteto fosse apenas no campo da estética, não considerando que a localização, ventilação, tudo isso é uma decisão também da arquitetura? Olha, eu acho que o público ele vê a arquitetura como sendo uma arte que existe para quem pode pagar. Né? Essa é uma realidade difícil da gente escapar, porque os serviços, a hora dos arquitetos está realmente cada vez mais cara, principalmente por uma questão de especialização. Né? Mas esse ponto que você falou, né, eu vejo que muitas pessoas acharem que o nosso trabalho é desnecessário, né? Como se fosse um luxo, né? Você ter uma situação como essa, como eu falei daquela coisa do tudólogo, né? Isso eu sei fazer, faço bem, tudo mais, né? É quando você vai ver, né? A casa é quente, é mal dividida, porque ele confunde, né, construção com arquitetura, né? A arquitetura é uma construção que é orientada por uma série de questões, né? Pela estética, pela comodidade, pelo conforto ambiental, né? Pela ergonomia, por uma série de questões que dizem respeito ao projeto de arquitetura. Né? Então não dá para fazer uma boa arquitetura, né, com uma vara, como uma vez eu vi um mestre de obra fazendo, riscando no chão onde é que iam ficar as paredes e tudo mais. Porque você tem que ter, né, uma ideia ampliada, né, do edifício que vai ser projetado, da sua relação com a cidade, dos acessos e tudo mais, antes de você construir. Né? Porque se você construir sem projeto, de certa forma, é também algo que faz parte da nossa cultura local. 300 anos de Fortaleza, a gente pode dizer que Fortaleza tem uma cara do ponto de vista arquitetônico, Romeu, ou a gente é um grande pastiche? Olha, eu acho que a gente chegou muito perto de construir essa cara, né? Naquele período em que a escola surge, né? Ela forma a primeira turma em 1969, né? E em 1979 aparece aquela situação avassaladora, né, da criação da Lei 5.122A, né,
que fez com que a cidade passasse por um processo de verticalização que hoje em dia ele foi intensificado até o paroxismo, né? Com esses super prédios que a gente vê aí, né? Com base na ortogonerose, né? Com base na ortogonerose e se lixando para a cidade, né? Porque você tem prédios ali, como é aquele que fica por trás ali do Ideal Clube, que tem uma garagem de 5 pavimentos. Ah, mas é um muro verde. Sim, daí? O que a cidade ganha com isso? Né? Sem contar que aquele muro ele se deteriora também com não ganha absolutamente nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse período aí de 10 anos, entre 1969 e 1979, a casa, vamos dizer assim, ela foi o grande laboratório para projetos, para programas maiores, né? E a gente estava criando uma linguagem, né? Muito em cima das pesquisas que o professor Liberal de Castro fazia com a arquitetura, nossa arquitetura do passado, mas também uma arquitetura que era informada pelo brutalismo, né? Pela arquitetura que era feita em São Paulo, né? Inicialmente pela arquitetura carioca, porque Liberal e Neudson estudaram na Faculdade Nacional de Arquitetura, né? E trouxeram aquela maneira, vamos dizer assim, meio corbusiana, né? De separar o pilotis, né? Da estrutura livre, aquela coisa toda. Os alunos, eles se deixaram envolver mais com a arquitetura paulista, né? Paulo Mendes da Rocha, Vila Nova Artigas, Décio Tosa. E aí esse embate era muito interessante, mas, né, esse conhecimento produzido a partir da pesquisa que o Liberal fez, fez com que a gente prestasse atenção nas soluções curiosíssimas de coberta de telha de barro, né, do emprego, muitas vezes até da carnaúba, né, da ventilação cruzada, da ventilação por convecção, da iluminação natural. Então, foi um melange assim, interessante, né? Muitas obras, vamos dizer assim, destacadas foram produzidas nesse período e que é um momento também que a cidade de Fortaleza começa a se pensar como metrópole, né? Na década de 70, ela é uma década importantíssima para a cidade de Fortaleza. Por quê, hein? Pelo fato, por exemplo, a década se inicia ela ganhando uma escola de arquitetura, né? É o momento do pessoal do Ceará, né? É o momento em que a cidade se descobre como uma possibilidade turística, vamos dizer assim, né? Em que o litoral ele se consolida em relação ao centro, né? É o momento também que o centro começa a entrar numa derrocada do qual não saiu nunca mais. Já ali né? começa? Começa ali. Já ali. Né? E aí você tem essa valorização extremada aqui do litoral, né? Os arquitetos eles vão ser chamados, né, para atuar, né? Você vê que é muito diferente, né, o aspecto, o ambiente urbano desses bairros que a gente falou antes, né, de quando você vai ali para a periferia da cidade, né, vai para a Barra do Ceará, vai para o próprio Conjunto Ceará, ou vai lá para baixo ali depois de Messejana, então, em que a informalidade impera, né? Então, há essa coisa de você ter uma cidade com essas caras, na verdade não é uma cara só, né? Ter essas caras decorre muito também das condições socioeconômicas, né, de uma cidade fracionada, né, fragmentada, eu diria até fraturada também, porque, segundo levantamentos feitos aí nos últimos anos, Fortaleza é a cidade brasileira mais desigual, né? Em que há uma concentração de renda muito grande, né? Em poucas pessoas que têm a mão nessa fortuna, enquanto isso, uma grande quantidade de gente, né, vive numa situação de dificuldade extremada, né, e complicada agora, para esse pessoal que mora nas franjas da cidade, pela ação de milícias e facções que torna a vida dessas pessoas ainda mais difícil. Né? Por falar nisso, né, considerando a saída do que seria o miolo da cidade, mas não no sentido da baixa renda, mas da opção de vida, eu vou citar o Eusébio, tá? Em que você tem uma concentração de imóveis e de renda mais alta, que são pessoas que, de certa forma, imitam Barueri em São Paulo, como são os Alphaville da vida. Mas que me comente isso, Romeu. As pessoas saem da cidade para o Eusébio, transferindo os problemas daqui para lá, porque engarrafa para lá, porque deixa de ser bucólico, porque passa a ser adensado também, com o advento também daquela coisa do container, da containerização dos condomínios fechados. Eu tenho um amigo que ele
disse que estava cansado de ser assaltado aqui em Fortaleza e tal. Foi ser assaltado do outro canto. Morava na vizinhança ali da minha casa. Eu moro numa casa ali no Dionísio Torres, né? Uhum. E comprou uma casa num condomínio desses aí, né? Ali na linha do Eusébio e tal, não sei o quê. Aí, aqueles condomínios que você passa 15 minutos para ser identificado para entrar. Para entrar né? em casa. Uhum. Todo mundo armado até os dentes, aquele negócio todo. Aí, quando teve aquela ação acho que foi, não sei se foi do PCC ou do CV aqui, que pegaram aquele pessoal do helicóptero ali no Aquiraz, aquela coisa toda, PCC. ele descobriu que os dois caras que foram mortos, foram alvo da ação, eles moravam a 2 casas de distância. Ele diz, então tanto faz, rapaz, né? Você ficando aqui ou lá, né? Porque você imagina, você ficar num condomínio daqueles ali, todo dia você tem que fazer 2 viagens. Sim. Né? 2 viagens, apesar de você ter já uma estrutura de apoio, né? Vamos dizer assim, no comércio, de serviço e tudo mais ali, né? Que simplesmente, a meu ver, desfigurou completamente aquele desenho do Eusébio Bucólico que a gente tinha ali, né? Hoje, na verdade, o que você tem são condomínios fechados em que não tem vida na rua, né? Tudo acontece dentro, né? E tudo funciona na escala do automóvel. Uhum. Né? É o problema do bairro que eu moro aqui em Fortaleza, no Dionísio Torres. Você anda no Dionísio Torres, o dia inteiro você não vê ninguém na rua. Só os pobres, né? Porque é o trabalhador que tem que ir para o porteiro, a doméstica lá, a funcionária da casa. Quer dizer, isso é um horror do ponto de vista urbanístico, né? Agora, você vai ali, aquela região do Outeiro da Prainha, Jacarecanga, Gentilândia, Benfica, né? E Joaquim Távora, aí são bairros legais de morar. Porque você vê muita gente na rua, né? A quantidade de bares, de comércios simples e tal, de alguns serviços que você não encontra com facilidade nesses outros bairros chiques, faz com que as pessoas circulem, né? Aquela ideia de você ter ali uma espécie de situação paroquial, vamos dizer assim, né? Que eu considero muito agradável. Eu jamais moraria num condomínio desse aí do Eusébio e de outros municípios, porque não é só no Eusébio, né? Nós temos também ali no Maranguape também está acontecendo esse tipo de fenômeno, né? Por que eu não moraria? Porque eu sou uma pessoa que não trabalho com a escala do automóvel, né? Eu não tenho carro, nunca tive carro, não sei dirigir carro, né? Não sei andar de bicicleta, né? Não sei nadar, né? Se vier um tsunami eu tenho que pedir ajuda a alguém. Né? Mas eu gosto dessa coisa, né? Do contato, né? De você poder ainda conversar com as pessoas e tal. Mas isso está ficando cada vez mais difícil. Né? Mas, Romeu, isso virou um luxo, na verdade. Né? É muito comum a gente... Não é que seja muito comum, mas há casos em que as pessoas viajam e ficam encantadas. Nossa, andar na rua, nossa. Andar de ônibus. Andar de ônibus, olha, o barzinho da esquina, quer dizer. Elas perderam isso por esse desenho urbanístico que a gente entrou, né? Exatamente. Isso aí foi uma opção que a gente fez, né, dessa nova maneira de morar, né, de fazer viagens, porque muita gente mora nesses lugares, mas trabalha aqui, né? Aí de lá, você imagina, né? Porque engarrafa, demora, né? E você todo dia fazer uma viagem para ir, uma viagem para voltar, é uma coisa extenuante, né? Não tem condição. Talvez se esses municípios eles ampliassem, né, a oferta de serviços, de comércio, né, de atividades correlatas à habitação, né? Mas aí você teria que abrir mão da cidade de Fortaleza. Sim. Né? Para morar exatamente nesses municípios. Né? Aí tem a questão afetiva, né? Tem a questão da emoção de que a gente ainda tem, né? Apesar de toda a destruição, por exemplo, eu adoro estar no domingo, no centro ali no Raimundo do Queijo. Todo né? domingo você está lá. Todo domingo, tá há 20 anos. Mas né? você vai almoçar em casa, que eu sei, né? Almoço em casa, né? Por quê? Né? Porque você não tem nada aberto ali. Né? O único lugar aberto do centro, que é uma vergonha você dizer um negócio desse, é o Raimundo do Queijo. Né? E aquelas, às vezes abre, às vezes não abre, aquelas vendinhas que tem ali perto e tal, né? O pessoal que vende confecção ali no gradil da catedral. Sim. Então, é o que tem. Você anda naquele centro ali, é uma coisa assim, às vezes dá medo, mas ao mesmo tempo, toda a grande arquitetura de Fortaleza, né, antiga, está lá. Né? A propósito disso, Romeu, a gente falou aqui no Eusébio, falou
desse desenho urbano. Como não falar que a gente, quando vê as casas de condomínio, a gente pensa que são clínicas, né? Porque elas têm um padrão, é um desenho reto, né? uma porta A enorme. porta de 5 metros de altura, né? Com um pegador de 2, né? Pois é. Geralmente de metal cromado, vidro azul ou verde, né? E telhas brancas, né? Geralmente é assim, quando tem telhado, mas às vezes não tem, né? Na verdade, às vezes é um jogo de volumes, né? Como parafraseando o Le Corbusier, que dizia que a arquitetura é o jogo sábio dos volumes sob a luz, né? Talvez seja por conta disso, né? Mas fica parecendo sempre assim uma clínica, né? Um espaço de roupa, de venda de roupa de grife, né? Aquele tipo de coisa. Mas não passa assim a ideia da casa propriamente dita, né? Essa identidade, né, que a cidade tem com isso, se é que eu posso chamar de identidade, ela nasce como? Como é que isso nasce numa cidade, Romeu? Lembrando que a gente teve a experiência da fase da Belle Époque, começo do século passado, que tinha uma influência francesa também. A economia puxa muito isso naturalmente. Puxa, né? Porque, na verdade, os modelos, eles não são criados aqui, né? De certa forma, né? Você fez um passeio rápido pela arquitetura antiga de Fortaleza, né? Essa arquitetura, ela sempre foi tomada de empréstimo de lugares que eram tidos como desenvolvidos, né? Como é o caso da Paris, né? Do final do século XIX, as ideias do Adolfo Hebster com relação aos bulevares, né? Que vem diretamente da experiência do Barão de Haussmann, lá em Paris, né? Na meados do século XIX, que desfigurou a cidade medieval, né? Para trabalhar com os grandes arrondissements, né? E outros quarteirões que dominavam, inclusive, o desenho da arquitetura, e os bulevares cortando a cidade toda. Ele traz essa experiência para cá, né? 20 e poucos anos depois, né? E faz a grande experiência dele, ele que, para mim, né, foi o maior urbanista que nós tivemos aqui na nossa cidade, né? Vai deixar, né, o Boulevard da Conceição, que é a Avenida do Manuel, o Boulevard Duque de Caxias, a Avenida Duque de Caxias e o Boulevard do Imperador, né? Avenida do Imperador. Essas avenidas até hoje, né? E que antes determinavam o que era a cidade de Fortaleza, né? Junto com a fronteira marítima, o Oceano Atlântico, elas até hoje são vias que respondem pelo tráfego pesado, né? De chegada no centro da cidade de Fortaleza. Você vê o acerto da cabeça dele, mas era um modelo importado. E o xadrez, né? A nossa arquitetura moderna, né? A arquitetura neoclássica, né? Também toda ela baseada em modelos europeus, né? Norte-americanos, e agora, em cima dessa visão do mundo como uma grande Barueri, como se fala, né? Esses modelos agora ganharam, né, as nossas periferias, né? Com esses conjuntos residenciais que, vamos dizer assim, as casas são todas elas muito parecidas, né? E que o Google Maps não pode entrar, né? Que tem uma legislação diferente da legislação do município, né? Então, assim, como se fosse um enclave chique, né? Dentro do município, né? Eu, particularmente, não gosto, né? Não quer dizer que eu não faria um projeto se alguém me convidasse para fazer lá, né? Mas eu, particularmente, não gosto desse tipo de vida, não. A propósito disso, você acabou de falar, ó, se alguém me chamar, o arquiteto, ele é chamado para fazer um projeto, seguindo naturalmente o briefing, a encomenda do cliente. Qual o limite para essa decisão do profissional? Eu sempre digo para os meus alunos que o projeto de arquitetura é um ato político, né? Por quê? Porque, na verdade, ali tem duas individualidades. Quem encomenda o projeto, que vai ser dono da obra de arquitetura, né? Mas, e do outro lado, você tem um arquiteto que é dono do risco dele, tem direito à autoria e principalmente porque ele também é um artista, né? Ele não é somente um construtor. Então, muitas vezes, há embates, né, dessa natureza em que a experiência acaba fracassada, né? Porque o arquiteto, às vezes, não abre mão dos seus preceitos, dos seus conceitos artísticos, estéticos, né? De materialidades, de linguagem arquitetônica, né? E, por outro lado, o
o que encomenda o projeto, que vai ser o dono da obra, não se vê atendido, né? Nas suas aspirações, desejos e tudo mais, né? Pelo desenho do arquiteto. Isso acontece demais, né? A melhor coisa que pode acontecer é um tertius, né? Uma situação de equilíbrio entre o que se deseja e o que se pode oferecer, né? Eu imagino que seja complexa essa relação, né? É uma relação que não é fácil, não. Por exemplo, você vai fazer uma operação, você nunca disse para o médico, ó, doutor, eu acho que o senhor vai fazer essa lobotomia em mim, mas não começa aqui vamos fazer por trás, né? Você não vê ninguém fazer isso, né? Claro. Mas na nossa profissão, todo mundo gosta de dar palpite, gosta de dar pitaco, cobra, aquele tipo de coisa. E quando você aumenta a escala, né? Quando você vai para a cidade, aí é que o problema se torna mais complexo. A propósito disso, Romeu, rapidamente, o nosso tempo está acabando, eu conversava com o Zé Issa, ele me falava outro dia sobre um projeto do qual você fez parte, de um imóvel na Santos Dumont, né, quase na João Cordeiro. Eu queria que você contasse rapidamente a história daquele projeto, que inclusive é finalista em um concurso de arquitetura nacional. Eu estou falando do imóvel hoje ocupado por uma panificadora, né? Exatamente. Era uma casa construída em 1914 e que era conhecida como a Bela do Outeiro, né? Outeiro é o nome do bairro na época, né? Aquela região ali chamada Aldeota Velha, né? 1914, ou seja, a Aldeota ainda não estava consolidada como bairro, o que vai acontecer a partir de 1930, né? Mas já existiam casas lá, como aquela, né? E o Castelo do Plácido, né? Que embasbacava as pessoas, né? Porque você vê a casa que se transformou em padaria, né? Ela tem assim, um refinamento de decoração, né? Arquitetônica, que é uma coisa assim que foi difícil para a gente fazer o trabalho de restauração, porque é um saber que está desaparecendo, né? E quem ainda consegue manter esses conhecimentos, né, cobra os olhos da cara, né? Sim. Então, para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu imaginava que o que ia acontecer ali era o que costuma, né, ocorrer aqui na cidade de Fortaleza. Feriado prolongado, carnaval, né? O cara encosta lá uma reta escavadeira, né, e derruba a casa, né, como fizeram agora recentemente em Maranguape, com a casa de Porão Alto, né, uma casa belíssima, né, que era tombada pelo município e foi demolida pelo proprietário, né? Mas não, chegaram com a gente com uma proposta diferente. Não, a gente quer preservar a casa, nós vamos ter aqui um ponto comercial ligado a essa questão da panificação, mas por trás a gente quer um grande galpão. A primeira ideia era lá abrigar uma agência bancária. Tá. Mas as agências bancárias hoje elas estão até desaparecendo, a quantidade de gente que trabalha é muito pequena. Mas depois veio a ideia de ser uma loja de móveis de grife, né, móveis finos e tal, porque eu acho que as clientelas, elas, né? E aí a gente tem que fazer todo um estudo de mapa de danos, né, de patologias construtivas. E quando você trabalha com restauro, você pode fazer o projeto com todos os detalhes que existem, mas muitas vezes os edifícios antigos, eles nos pregam peças e a gente tem que resolver o problema do projeto no canteiro. Né? Como aconteceu ali no Museu da Indústria, que a gente estava lá e de repente o cara estava batendo assim no chão e saiu um som cavo assim. Aí eu disse, rapaz, aí foram fazer uma prospecção, ele estava em cima de uma cacimba que tinha 10 metros de altura, com 3 metros de diâmetro. Então, não vamos deixar isso aqui escondido, vamos ter que mostrar. Claro. Né? Então, o edifício é que acaba impondo, né, para o arquiteto, no restauro, como é que ele tem que ser tratado. E o arquiteto tem que entender que aquele edifício ali é uma obra de arte, e é a obra de arte que diz para o arquiteto, com a sua linguagem muda, né, como é que ela quer ser tratada. Né? Então, é um jogo muito, muito bacana, né? Que reforça a ideia de que o arquiteto tem que ir para a obra, sentir o que é que está sendo feito. Tem que estar na obra, tem que conhecer estrutura, tem que gostar de construir, gostar de desenhar, gostar de escrever, né? E saber compreender essas complexidades, porque elas acontecem todas ao mesmo tempo agora. Né? Que é o que foi assim, excelente a experiência que a gente teve, né? Eu, Chico Issa, Marina Issa, né? E a Larissa Ari, né? Da gente fazer ela trabalhou a parte de ambientação. A parte de ambientação
da padaria, né? E a gente ficou com essa coisa da arquitetura, né? Aliás, quem vai lá tem a história contada, né? Do como Tem. foi tudo. Tudo direitinho, inclusive com alguns objetos que foram Tá. encontrados lá nas prospecções. Romeu, eu teria muito mais assunto para falar. Isso é um bate-papo, ficaríamos aqui horas. A gente pode continuar Maravilha. depois que gravar aqui para falar sobre isso. Foi um prazer te receber. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Pelo seu trabalho na universidade, por ser fonte do anuário. Até a próxima. Até mais. Lembrando, antes de concluir, que você foi autor de 3 capítulos do anuário já. Sim. Foi uma trilogia. A trilogia, 3 anos seguidos. 3 anos seguidos. Pois é. Muito obrigado, Romeu. Obrigado. Eu que agradeço. Conversei com o professor Romeu Duarte, professor da Universidade Federal do Ceará, do curso de Arquitetura. E você pode ler o que o Romeu contou para a gente como fonte no capítulo especial dedicado aos 300 anos de Fortaleza, na edição do Anuário do Ceará 2026-2027. Uma edição luxuosa, 680 páginas, 14 capítulos. Você pode adquirir o livro em bancas, em livrarias, ou acessar gratuitamente pelo site anuariodoceará.com.br. Você acompanha a série de programas do Anuário aqui no canal FDR, também no YouTube do Povo. E pode também encontrar lá no site do Anuário, de novo, anuariodoceará.com.br. Você segue a gente pelo Instagram da Fundação Demócrito Rocha, que é @Fundação Demócrito Rocha, e também pelo Instagram do Anuário, @Anuário do Ceará. Muito obrigado e até a próxima.